Transformação de unidades. Seremos então no conteúdo bastante breve. Por favor, na dúvida, me mande um WhatsApp perguntando. Mas isso aqui é algo que vocês farão com facilidade, com certeza. Então vamos lá. O que nós vamos propor? Vamos pegar um exemplo. Um exemplo que vai ser dado, por exemplo, 30 graus. E eu quero transformar isso em radianos. Quantos radianos equivale 30 graus? Vejam como é fácil. Façam sempre, a princípio, utilizando uma regra de 3. Essa regra de 3 é muito fácil ser construída. Então, a regra de 3 é uma regra de 3 simples, ou seja, só vai ter duas grandezas sendo envolvidas, né? E, além de ser simples, ela é diretamente proporcional, ok? Então vamos lá. Toda vez que eu quiser fazer a transformação, a conversão de unidades, vou fazer uso da regra de 3 sempre. Até uma hora em que vocês puderem fazer uma coisa mais rápida, mas quem fizer pela regra de 3 não vai errar nunca. Então a regra de 3, vocês se lembram. Como que a gente montava? Nós partimos de duas colunas. Então vamos fazer uma coluna que vamos chamar a coluna do grau. A outra coluna eu vou chamar de radiano. Ou seja, nesta coluna de grau eu vou colocar as equivalências em grau e radiano. Então todos aí já viram que numa circunferência completa nós temos 360 graus. Quanto equivale 360 graus em radiano? Equivale a 2π. Então, se isso é verdade, nós podemos então completar a nossa regra de 3. Qual é a unidade que eu quero transformar? Não é grau para radianos? No nosso exemplo, se é 30 graus, eu coloco na coluna de grau. Então, o que eu quero é 30 graus. 30 graus equivale a quanto radianos? Equivale a x. Como é uma regra de 3 simples, resumidamente, vocês fazem normalmente isso aqui, né? Tá? Existem outras explicações que são matematicamente corretas para explicar isso aqui, mas vamos direto aqui à nossa simplificação através da multiplicação em cruz. Então, esta multiplicação vai ficar como? 360x igual a 2π vezes 30. Se nós quisermos saber o valor de x, vamos isolá-lo. 2π vezes 30. Se 360 está multiplicando, ele vai mudar de membro, indo do primeiro para o segundo, com a operação inversa. Então, nada mais do que então transportarmos o 360 multiplicando, que ele tinha essa operação, passando para outro membro, vai dividindo. Então está resolvido então o nosso problema. Agora são continhas, né? Se são continhas, 2 vezes 30, 60. Não esqueçam que existe o π. 60π sobre 360. Como é uma fração em que é possível reduzir mais ainda, ou seja, simplificar o numerador e o denominador, não podemos deixar de fazer isso. Então, se eu fizer por 60 aqui, ó, 60 dá 1, 360 por 60 dá 6. Então, essa nossa conta aqui vai ficar 1π, então é π sobre 6. Como o nosso x está aqui na coluna do radianos, não pode esquecer que então é π sobre 6 radianos. Tranquilo, pessoal? Então, transformar graus para radianos, 30 graus em radianos,
é simplesmente utilizar a regra de 3 simples, porque só tem 2 grandezas envolvidas e ela é uma regra de 3 diretamente proporcional. Então você pode, dentro daquilo que normalmente vocês fazem, essa multiplicação aqui em cruz. Tá ok? Resultado, 30 graus equivale a π sobre 6 radianos. Ok? Vamos agora imaginar se fosse o inverso. Se eu desse radianos, outro exemplo, exemplo 2. Exemplo 2, tá? Se eu fosse, então, pegar radianos, vamos supor que alguém tivesse dado em radianos e quisesse saber o equivalente em graus. O que eu tenho que fazer? Simplesmente isso. Onde vocês colocaram o x nesse primeiro exemplo, como eu queria em radianos, então a minha incógnita estava aqui. Como eu quero agora transformar radianos em graus, nossa incógnita vai aparecer aonde? Aqui no grau. Então você tem tantos radianos e x graus. Faz as continhas e você obteve a equivalência de radianos em graus. Então é bem fácil. Quem sabe fazer graus para radianos, também sabe fazer radianos para graus. Usa a mesma regra para fazer isto. Muito simples, certo, pessoal? Eu só queria completar com mais uma coisinha aqui, tá? Existem situações em que a gente pode fazer uma forma mais resumida. Então, outra dica. Só que essa dica aqui, ó, só vai servir para fazer o seguinte. Quando eu quero transformar radianos para graus, podemos fazer por 2 formas. Aquela da regra de 3, como nós já falamos lá atrás, ou usar isto aqui, olha. Se eu sei que π sobre 6, então é radianos, eu quero ver em quanto equivale a graus. Olha como é fácil. Toda vez que tiver radianos para graus, para ser mais rápido a conversão, a transformação, eu posso fazer assim, ó. Esse exemplo aqui, ó. Exemplo. π sobre 6 equivale a quantos graus? Como eu disse, pode ser feito pela regra de 3 tranquilamente. Mas essa dica aqui, ó, é legal. Por quê? Eu não preciso entrar na regra de 3. Eu posso utilizar uma outra justificativa. Fazendo como? Se eu tenho π sobre 6 radianos, eu posso então fazer assim, para achar o equivalente em graus. Quanto que vale o π? Não vale 180 graus? Então, se eu substituir o π por 180, continuo dividindo por 6. 180 por 6 dá para simplificar. 180 por 6 dá 30. 6 por 6 deu 1. Então, isto aqui é 30 sobre 1, ou seja, 30 o quê? Como eu estou indo de radianos para graus, aqui é 30 graus. Então, esta é a forma que você pode usar desde que você queira ir de radiano para graus. Quando for de graus para radianos, tem que fazer pela regrinha de 3 para não errar, ok? Então vamos dar mais um único final aqui, tá? Que eu vou deixar para vocês fazerem aí. Exercício. Ok? Qual que é o exercício? Transformar, converter. Vamos supor, 45 graus em radianos. Ok?
Então esse é um primeiro exercício, exercício 1, e um outro aqui que eu vou dar um pouquinho mais complicado, que seria o quê? Transformar 135 graus em radianos. E por último, um outro exercício, aí a gente vai fazer o contrário. Transformar, converter, né? Converter, transformar 2π sobre 3 em graus, ok? Então, sobre conversão, transformação de unidades, quem fizer isso não vai errar. Não façam nada de cabeça no começo, gente. Utilizem os conceitos e a resolução para fixar melhor o aprendizado de vocês, ok? No próximo vídeo falaremos do assunto seguinte ao que nós temos aí na planilha, ok? Que será circunferência trigonométrica. O que é a circunferência trigonométrica? Façam então a leitura daquilo que é preciso e façam os exercícios. São bem simples e vocês não vão perder praticamente tempo nenhum, ok? Aliás, vocês não vão perder, vocês vão ganhar conhecimento. Até mais!